Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, organizado aqui pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. A DGLab começou em janeiro passado um ciclo de webinars, temos o calendário já disponível no nosso site, em que uma, duas vezes por mês tentamos trazer aqui algum tema pertinente e relevante relacionado com as bibliotecas públicas, tanto numa perspectiva nacional como numa perspectiva internacional. Assumindo aqui a responsabilidade da DGLab na área das bibliotecas públicas, era para nós importante não só dar visibilidade e destacar bons projetos, boas práticas, práticas inovadoras que acontecem em bibliotecas públicas portuguesas, e nunca é demais dizer que dentro de portas também temos muito bom trabalho a ser desenvolvido, mas por outro lado também aproveitando os contactos internacionais que a DGLab tem também, tanto no contexto europeu como extra-europeu, fazermos convites para outros colegas partilharem experiências diferentes das nossas, do ponto de vista de diferentes perspectivas, mas também que nos dessem a conhecer outras práticas. Neste primeiro ciclo dos webinars da RNBP, uma das tónicas de abordagem também foi naturalmente dar visibilidade, destacar quer os projetos que venceram as edições anteriores do Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas, como naturalmente também os projetos que foram merecedores de uma menção honrosa. Hoje aqui temos connosco a Susana Silvestre, das Bibliotecas de Lisboa. Bom dia, Susana, obrigado pela disponibilidade. Que nos vai apresentar o projeto Vidas e Memórias de Bairro, as oficinas comunitárias da memória que são dinamizadas pelas BLX e que venceram uma menção honrosa na penúltima edição do Prémio de Boas Práticas que a DGLab atribui anualmente. Agradecer também a presença dos colegas que esta manhã quiseram estar aqui connosco hoje. Obrigado pelo interesse e pela disponibilidade. E agradecer naturalmente também à Susana, que agora temporariamente ficou sem vídeo. Susana, estás aí? Espero que sim. Pela disponibilidade para vir aqui hoje partilhar connosco a sua experiência. Vamos só ver se a Susana volta, entretanto. Susana, consegues ouvir-me? Como eu estava a dizer, temos hoje aqui connosco a nossa colega Susana Silvestre, das Bibliotecas de Lisboa, que nos vai apresentar o projeto Vidas e Memórias de Bairro, Oficinas Comunitárias da Memória, que eu naturalmente agradeço o interesse e disponibilidade para partilhar aqui connosco este projeto inovador e emblemático das BLX. E agradecer também naturalmente aos colegas que estão aqui presentes hoje. Desejar a todos um webinar, espero que não tenhamos mais nenhum percalço técnico hoje. Eu estarei aqui em bastidores a ouvir com muita... Aliás, não vou conseguir ouvir a Susana aparentemente a apresentação, mas certamente que vocês vão usufruir e vão conseguir também aprender com este projeto das BLX. Susana, quando quiseres o palco é teu. Obrigado e até já. Obrigada, Bruno. Bem, se ele não me está a ouvir, mas eu vou dizer bem, porque ele depois vai ouvir a gravação. Portanto, olá, bom dia a todos. Efetivamente, é um prazer estar aqui a participar neste webinar. Tenho que dar os parabéns à DGLab pelo trabalho que estão a fazer. É um trabalho notável e eu acho que é um trabalho, aliás, foi bastante inovador, porque antes mesmo de falarmos em Covid e de falarmos da situação que se estava a passar e de começarmos a utilizar as tecnologias, a DGLab já lá estava e já estava a pensar nesta possibilidade de todos nós podermos comunicar via webinar. Portanto, parabéns, DGLab. Agora queremos que continuem e que abram um bocadinho mais a plateia com mais lugares. Em relação aqui ao projeto Vidas e Memórias de Bairro, eu acho que me estou aqui a ouvir com feedback. Pedia só para me dizerem se... ok, o Bruno já me está a dizer que já me consegue ouvir. O projeto Vidas e Memórias de Bairro é um projeto das Bibliotecas Municipais de Lisboa
Infelizmente, não houve oportunidade, porque este webinar não o permitia, que os colegas das 4 bibliotecas também estivessem aqui como oradores, porque eles próprios que estão no terreno poderiam ilustrar o projeto de uma forma mais vivida, mais afetiva do que eu o farei. Este projeto, e portanto quero agradecer, não me posso esquecer dos nomes, quero agradecer à Penha de França, à Helena Pereira, ao Sérgio Mangas, Marvila, Paula Candeias, Sofia Redente, Corcheus, Helder Ferreira, Elizabeth, Alcântara, Ana Gomes e à Helena Lopes, que está a trabalhar connosco da Media Shots. O projeto teve início em 2015 e, na verdade, surgiu de uma casualidade. A biblioteca tinha acabado de ser transferida para outro espaço do território, há bem pouco tempo, e quando nós chegamos a uma outra ponta da freguesia da Penha de França, efetivamente percebemos que o nosso público era diferenciado, embora estivéssemos na mesma freguesia. Então foi nessa altura que começamos a perceber, a fazer um mapeamento do território e a perceber o que é que havia à volta da biblioteca. E mesmo em frente à biblioteca há um centro de dia e quando nós abrimos a biblioteca colocamos lá uma máquina de café e a história parece muito infantil, mas na verdade foi assim que tudo começou. E a máquina de café tinha efetivamente um café maravilhoso a 25 cêntimos, o que significa que todas as pessoas quiseram beber café mais barato do que bebiam efetivamente no centro do dia. Bom, e em relação a essa situação foi muito engraçado porque o café tinha um preço muito mais barato. E as pessoas que estavam no centro do dia viram uma oportunidade, podiam sair do centro do dia, iam ler o jornal e estavam num outro ambiente. E foi assim que começou a vir as Memórias do Bairro. Efetivamente foi na lógica de que as pessoas tinham histórias para nos contar, histórias do território, histórias das suas vidas, histórias das suas experiências, histórias de amigos com quem tinham convivido. E nessa altura desenhou-se o projeto e o projeto tinha como objetivo, então, por um lado, o diálogo, a partilha, o encontro, promover, ou, aliás, combater o isolamento e promover o afeto entre as pessoas. E começamos a fazer semanalmente oficinas essas que partiam de um tema. Inicialmente desenhamos uma linha do tempo que no fundo incluía a data de nascimento dos participantes. Portanto, a maior parte dos participantes tinha mais de 65, 70 anos, há participantes com 90 anos, e isso é muito interessante perceber como é que as memórias das pessoas estão, como é que está o seu lado cognitivo. É muito interessante perceber o reconhecimento que sentem de poderem ser úteis ainda também à biblioteca. E de repente, a pouco e pouco, com essas conversas, iam aparecendo temas sobre o património material, sobre o património imaterial, histórias que se passavam naquelas ruas, histórias que se passavam nas lojas, na farmácia, e as pessoas iam contando, ao início muito a medo, com algum receio, e iam percebendo que a biblioteca estava interessada nas suas histórias. Marvila também, em 2017, utiliza a mesma metodologia, muito nesta lógica de um diálogo constante, não trabalhando com centros de dia, mas trabalhando com pessoas que vivem no bairro. Infelizmente, algumas delas já faleceram, entretanto, mas pessoas que, muitos homens, mais homens em Marvila, menos homens em Marvila e muito mais mulheres na Penha de França, o que é engraçado, são freguesias próximas uma da outra, mas tem a ver com as suas vivências e tem a ver com a forma de lidarem com o espaço. Depois, em 2019, Corcheus e Alcântara também entram para o projeto, seguindo a mesma metodologia, com os mesmos objetivos, para atingir os mesmos resultados, mas adotando outros instrumentos. Eu acho que o maior resumo
que se pode ter deste projeto é que as pessoas e as histórias são as protagonistas, na verdade. Há aqui todo um processo colaborativo, um processo participativo, em que nesta participação e com as histórias que as pessoas nos vão contando, vamos fazendo uma cartografia de memórias. E essa cartografia de memórias permite, e foi o que aconteceu inicialmente com a Penha de França e posteriormente com Marvila, é que não havia história sobre o território. Quando abrimos as bibliotecas e quando começamos a fazer os programas funcionais, percebemos efetivamente que havia aqui um problema de base, que era não havia história redigida, não havia artigos, não havia publicações. E havia uma coisa ou outra, no caso de Marvila, haviam teses de mestrado, mas que se debruçavam muito mais sobre a questão urbanística e sobre a questão social, não do ponto de vista da recolha das histórias de vida e das memórias locais. E portanto, o projeto tem vindo a fazer esse mapeamento e também esse registro oral através de entrevistas que depois deram origem a pequenos vídeos e que deram origem posteriormente a um documentário e posteriormente noutra biblioteca já está a dar origem a podcasts, etc. Portanto, como podem aqui ver, o objetivo geral deste projeto é, no fundo, compreender as transformações urbanísticas, sociais, económicas, culturais que têm ocorrido nas freguesias em Lisboa, e são muitas. Lisboa, para quem não é de Lisboa ou para quem não conhece Lisboa de uma forma mais profunda, é uma cidade que também é muito rural. Portanto, há em muitas zonas da cidade, mais fora do centro histórico, ainda há pastores, ainda há ovelhas, ainda há pessoas que o seu dia-a-dia é passado na rua, em convívio com os outros, infelizmente nesta altura não. Em relação aos objetivos específicos, podem ver aqui também, na verdade destacava estimular a reflexão e valorizar o património material e imaterial, criar recursos de informação de base oral e aqui destacar efetivamente a importância do storytelling, do registro digital das histórias que as pessoas nos vão passando. Efetivamente porque todas elas, quando vêm participar, não têm ideia da importância que este registro digital pode ter futuramente para outras pessoas, e já tivemos jornalistas a pegarem nestas histórias digitais para poderem fazer depois alguns documentários e muita gente relacionada com a investigação na área de mestrados que pedem-nos informação relativamente a este assunto. E pronto, e aqui esta questão que é muito importante, contribui para a diminuição do isolamento e da solidão da população sénior em Lisboa. Para terem ideia, a freguesia da Penha de França é uma das freguesias mais envelhecidas da cidade e tem um índice de envelhecimento brutal. Isso também acontece, obviamente, no centro histórico. Há outros pontos na cidade que não tanto, exatamente porque também houve aqui alguma regeneração urbana, ou por bairros sociais, ou mesmo por investimento e das pessoas que querem se manter em Lisboa, considerando efetivamente também os custos imobiliários que isso implica. Passava aqui a um elemento que me parece muito importante. Na base deste projeto há quatro terminologias ou 4 elementos que são muito importantes de clarificar. Um deles é o território. E neste caso é importante perceber que temos uma cidade, em 2011 tínhamos uma cidade com 53 freguesias, atualmente temos com 24 freguesias, o que significa que esta reestruturação administrativa do território fez com que as próprias freguesias, algumas se fundissem noutras, e que as pessoas que viviam e que trabalhavam nos bairros tiveram que se adaptar efetivamente a esta reorganização administrativa. E não é efetivamente uma reorganização apenas administrativa. Isto tem implicações também na vida das pessoas, as freguesias mudaram, as dinâmicas também, as estratégias, etc.
E, portanto, o delimitar o território é muito importante para se conhecer a freguesia e os bairros que a compõem. Até porque há bairros que já estão a tocar numa outra freguesia. E, portanto, todas essas dinâmicas, no fundo, caracterizam esses mesmos bairros. Depois, outro conceito importante são histórias de vida. E aqui neste caso, e aqui tem o conceito de serem narrativas na primeira pessoa. É muito importante que, quando se fala num projeto de memória, é fundamental destacarmos efetivamente as histórias de vida. Histórias de vida individuais, mas também podem ser histórias de vida na terceira pessoa. E já vamos ver um bocadinho mais à frente que instrumentos é que utilizamos para que isso possa acontecer. Queria fazer aqui uma ressalva que o projeto não é um projeto estanque, é um work in progress. E já começamos em 2015, já passaram 6 anos e 5 anos, e efetivamente o que nós vamos percebendo é que não pode haver um modelo que seja decalcável. O que temos em linha de conta é efetivamente a questão de termos os mesmos objetivos e alcançar os mesmos resultados. A questão de duplicar ou de declinar o projeto poria em causa toda a dinâmica que estamos a fazer para as bibliotecas de Lisboa, em que cada biblioteca está a trabalhar no seu território, na sua comunidade. As pessoas são diferentes, as dinâmicas são diferentes, os instrumentos de trabalho para alcançar o mesmo objetivo também têm que ser diferentes. Até porque os mediadores que estão no terreno adaptam esses mesmos instrumentos às dinâmicas que vão estabelecendo. E, portanto, aqui, quando falamos nas histórias de vida, estamos a falar das experiências, das vivências, de todo o percurso da pessoa, ou porque viveu naquele território, ou porque trabalhou, ou porque a dada altura veio de outro sítio do país ou da cidade e veio habitá-lo. E, efetivamente, como sabemos, as nossas histórias de vidas também estão em muito dependentes dos territórios que nós habitamos. Embora há outros fatores que nos condicionam enquanto pessoas, mas o território é extremamente importante. A questão da memória. E aqui a memória muitas vezes algumas pessoas mais velhas dizem que já perdi a memória, sabe, tenho tido alguns problemas de memória, é tão difícil relembrar-me dos pormenores, mas o que é certo é que estas pessoas que muitas vezes dizem que já não podem ser úteis às bibliotecas, que as suas histórias não são uma mais-valia, o que é certo é que quando estão num ambiente em que se está a falar do passado, que influenciou em muito este presente, ou que houve grandes mudanças estruturais e que a pessoa com as suas memórias tem imensa pena, de saudosismo, e que ao longo do processo vão naturalmente contribuindo com as suas memórias. E aí começam a aparecer os objetos pessoais, as fotografias, um recorte de jornal quando aconteceu algo importante naquele território. Muitas das vezes objetos pessoais que na verdade não passam a ser, não passam para a posse da biblioteca. Nós não queremos que isso aconteça. O que nós queremos é documentar para que depois, mais tarde, isso possa ficar disponível. Obviamente, aqui estamos a falar de uma foto de um casamento. Esta aqui é na Biblioteca da Penha de França, e a foto de um casamento de alguém que participou e que está toda reunida, toda a família. E acho que a parte bastante interessante é, efetivamente, estudar ao nível do património imaterial, como é que as pessoas se vestiam, como é que as pessoas estavam, que ligação é que tinham entre elas. Uma comemoração como um casamento era algo extremamente importante, até porque era o momento da união em que todas as pessoas estariam na sua melhor fisionomia, com o seu melhor traje, e encontravam-se. E, portanto, é muito interessante e mostra um orgulho muito grande de quem está a partilhar as suas memórias pessoais. E o quarto termo ou terminologia passa então pelo património. Portanto, isto também é um projeto que valoriza em muito, bastante,
o património. E aqui falamos de património ao nível do património material e ao nível do património imaterial. E no que se refere ao nível do património material, estamos a falar do património imóvel. Quantas freguesias, quantos bairros desta cidade, deste país, que tinham lá uma escola, que tinham lá um cinema, que havia um cabeleireiro ou que havia um café, que toda a gente se recorda e que era sítio de tertúlia e que de repente deixou de ser e passou a ser uma loja dos chineses ou passou a ser um restaurante moderno. São essas memórias que as pessoas têm que se elas não forem puxadas para a conversa, acabam por se perder neste processo. E isso é extremamente interessante. Estamos a falar de 4 bibliotecas e há vários também projetos destes em Portugal, em que, de facto, as pessoas gostam de partilhar isso. Mas não apenas falar do edifício em si, falar do que é que faziam lá dentro, o que é que aconteceu, o que é que marcou-os naquela altura, conheceram um namorado, andavam sempre com a melhor amiga, foram ver o primeiro filme que lá passou e isso faz com que estas pessoas, que muitas das vezes estão isoladas em casa, que não têm ninguém para conversar, de repente aquele tema é o tema que elas querem mesmo falar, querem partilhar, que alguém está a ouvi-las e que tem interesse para elas. Temos ainda também o património móvel, não é? Quando falamos de uma peça arqueológica, quando falamos de um livro raro, quando falamos de um arquivo extremamente importante. Quanto ao património imaterial, cabe tudo isto, todas as histórias orais, a tradição oral, as tradições etnográficas, as questões antropológicas que fizeram com que as pessoas que viviam num determinado território vieram para aquele e adaptaram-se ao jogo, à dinâmica com os outros, ao diálogo, e isso é maravilhoso, porque infelizmente não há pesquisas que às vezes vão tão fundo, vão tão ao pormenor, e há pessoas que são tão bons contadores de histórias que é maravilhoso ouvi-las, porque essas histórias ganham vida. E, na verdade, quem conta histórias acrescenta passos e acrescenta novos dados à história com H grande. E isso é que é a riqueza deste património imaterial. Em relação à Biblioteca de Marvila e da Penha de França, em cima do lado esquerdo temos uma fotografia do Val Formoso, uma zona da freguesia de Marvila, e é muito engraçado quando se vê esta fotografia de 1938. Temos aqui os carros da época, como é que eles circulavam, as pessoas como se apresentavam na rua, aqui do lado esquerdo, no canto esquerdo da primeira foto, os senhores que usavam chapéus, mas isto traz outras lembranças, traz outras memórias. E nós outro dia estávamos todos a falar, todos os mediadores que têm trabalhado neste projeto, e é muito interessante que uma fotografia, um filme que foi filmado naquela zona, naquele território, naquela rua, dá para uma conversa infindável. Muitas das vezes uma oficina começa com um filme, e no outro dia Alcântara dizia que um filme filmado em Alcântara e que não contava, aliás, um filmado em Alcântara e outro sobre Lisboa, e nós temos filmes antigos que continuam a ser e a perdurar no tempo, como o Pátio das Cantigas, o Leão da Estrela, etc., em que contava uma história de Lisboa. E isso promove um diálogo muito interessante, porque as pessoas vão se revendo naquilo, porque algumas delas conseguem ter essas lembranças, ou se não têm essas lembranças, que não têm idade, tinham os avós que lhes contavam essa situação. E de um Portugal muito duro, numa época muito difícil, em que é inevitável não falar do tempo da ditadura
do tempo do fascismo. Embora haja momentos também muito bonitos nessa altura, mas neste processo as pessoas falam nesse assunto e isso também é interessante. Depois aqui do lado direito temos aqui uma fotografia da Penha de França, na Rua Moraes Soares. Quem conheceu a Rua Moraes Soares em 1955 e quem a conhece agora é com certeza muito diferente, até porque está cheia de lojas, muitas lojas de chineses, indianos, etc. E há uma série de conversas, de entrevistas de pessoas que diziam que se lembravam das lojas chiques da Avenida da Rua Moraes Soares. Em relação às entrevistas, portanto, é naquele processo, e tendo por base aqueles quatro elementos que eu lhe chamei a terminologia base do projeto, que se iniciam as oficinas comunitárias. As oficinas comunitárias acontecem uma vez por semana em cada biblioteca, obviamente com públicos diferenciados, como há bocadinho já falávamos, e com instrumentos de início de conversa, também eles diferenciados, porque sendo um projeto participativo, a ideia é que as pessoas possam contribuir e possam construir ao mesmo tempo. Portanto, a Biblioteca dos Corchelos outro dia dizia uma coisa muito, muito interessante, em que a ideia é fazer um projeto em coautoria, é fazer um projeto que as pessoas estão a fazer a recolha das histórias, estão elas próprias a identificar e a mapear o território, sempre com a mediação da biblioteca, mas elas também podem conduzir o projeto. E isto também é outra forma. A Penha de França e Marvila inicialmente começaram num processo, e porque também foram pioneiras neste mesmo processo, a ideia era ter temas, dar temas à escolha e depois aí utilizando ou os vídeos da RTP ou fotografias do arquivo municipal, da Torre do Tombo, de vários parceiros que nós temos, que nos foram cedendo instrumentos para que esse diálogo pudesse acontecer. Portanto, eu não me posso alongar aqui muito porque o tempo vai andando, mas aqui podem ver alguns dos temas que fazem parte ou que podem fazer parte de um guião de entrevista. E quando fazemos isto, na verdade, não significa que quando fazemos um guião de entrevista, estamos a explorar ou vamos utilizar todos esses elementos para o nosso produto final, que é o digital storytelling, se nós quisermos pensar assim, no fundo, um produto digital que será um registro áudio e vídeo que irá fazer parte do nosso fundo documental ou do nosso núcleo histórico de cada biblioteca. Eu, na verdade, tive aqui também a oportunidade, nós fizemos durante 2 meses uma formação que, no fundo, era capacitação para storytellers, digamos assim, em que a ideia era pegar no produto inicial, não é? E avançar até chegar ao produto final. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Na formação que tivemos, a ideia foi termos 1 ou 2 entrevistados, elaborar um guião de entrevista e tentar perceber um bocadinho mais onde foi a infância daquelas pessoas, o que é que fizeram, o que é que os marcou na sua adolescência e na sua juventude, o que é que faziam nos tempos livres, como é que jogavam, depois na idade adulta, como é que era o trabalho, como é que eram as relações familiares, as relações amorosas, tocar de elementos que às vezes são complicados, por exemplo, a violência doméstica. Há determinados assuntos que são muito difíceis e que nós temos que ter tato a fazer essas perguntas. Obviamente que as pessoas não se querem expor demasiado, mas também não querem sentir que há uma invasão de privacidade. E, portanto, essas não são perguntas diretas, são perguntas que vão correndo ao longo do processo. Mas depois surgem coisas muito, muito engraçadas, porque essa entrevista vai permitir com que nós façamos uma conversa, um diálogo. A ideia é, efetivamente,
concentrar a nossa atenção naquele que está a falar, portanto, no nosso protagonista. E não sermos nós sempre a fazer a entrevista. Não há aqui um processo, no que nós estamos a fazer em Lisboa, não há um processo de pergunta e resposta. O que nós queremos mesmo é que a pessoa se sinta no centro do processo. E depois a edição dos vídeos tem aqui um papel fundamental, não é? Porque depois podemos, efetivamente, pôr partes da entrevista, podemos inserir fotografias, podemos inserir som, e isso vai dar uma dinâmica muito engraçada. E no final, quando partilhamos com as pessoas, é qualquer coisa de... eu não sabia que era tão útil para um projeto como o vosso. Eu não sabia que a minha história tinha valor. E isto aqui tem o lado afetivo, o lado das emoções, que é extremamente interessante e gratificante para quem está num projeto como este. Aqui temos 4 histórias que eu vou-vos deixar, porque já não dá para contar as histórias. Tinha preparado isso, também não daria não havia tempo para estarmos aqui a partilhar cada história. No canal YouTube das bibliotecas podem efetivamente ver cerca de 50 entrevistas ou mais, e cada uma delas, como podem ver, tem um título. E isto resulta de quê? Resulta de uma longa entrevista que pode efetivamente depois ter pequenos certos, pequenos frames que contam uma história específica. E isso, para catalogar, é bastante mais fácil, não é? Porque nós podemos falar, por exemplo, esta senhora aqui no beijo na testa. É delicioso, têm que ver a história. De que ela conta a história de uma forma maravilhosa. Isto passa-se... ela tinha sido convidada por uma amiga para ir a um baile. E, de repente, ela disse, mas eu não posso ir ao baile. Tu tens que ir dizer à tua madrasta para ir falar com a minha mãe, porque a minha mãe não me autoriza. E ela foi autorizada e foi com a amiga ao baile, e foi onde conheceu o seu futuro marido. E, de repente, eles começaram a namorar, mas ela dizia muito explicitamente, mas isto não é nada como agora, porque agora conhece um namorado e dá-se logo assim um beijo. E naquela altura não era assim. Portanto, nós começamos a passear na rua e houve um dia, foi tão engraçado, dizia ela, ele deu-me um beijo na testa. Eu fiquei fula. Ele deu-me um beijo na testa e eu não tinha dado autorização. E isto é delicioso. E é tão delicioso que estas histórias, contadas assim, dá para perceber como é que era a época, como é que era o respeito das pessoas umas pelas outras. Mesmo quando havia este namoro, obviamente que haviam coisas diferentes, não é? Mas esta história é deliciosa. E há uma história que não apanho aqui, mas que vai dar origem a outro instrumento que nós utilizamos, que foi um videojogo, cruzando efetivamente com esta situação das histórias de vida. Aqui a Rádio Moscovo, como se lembram, era uma rádio que não era autorizada, e ele vai contando como é que era o pai quando chegava a casa, ou punha a Rádio Moscovo, colocava um copo em cima da rádio, e a ideia era que a GNR que passava e que tinha um radar não conseguisse identificar onde é que esta rádio estava. E é maravilhoso, porque efetivamente nós já ouvimos falar nisso. Efetivamente, às vezes apetecia que as nossas aulas de escola fossem efetivamente cruzadas com isso, não é? Porque uma coisa é a história, daquilo que se conta, outra coisa é as histórias vividas. E essas histórias vividas têm uma importância imensa, porque quem as está a ouvir, e no caso dos alunos, conseguem ter uma imagem completamente diferente da vida do antes do 25 de Abril. E também dizer que no caso da Penha de França e no caso da Biblioteca de Marvila também se fizeram exposições fotográficas, no caso da primeira. No caso da segunda, lançou-se um desafio à escola de Marvila, com alunos do sétimo ano, para contarem a história de Marvila em banda desenhada. E isso foi muito interessante. Estamos a falar de miúdos que muitas das vezes os interesses por determinados desafios
que lhes são colocados estão muito aquém daquilo que eles podiam fazer, mas isso também tem a ver com o processo escolarizado. E aqui foi muito interessante porque no dia houve uma exposição formal com uma vernissage e eles podiam lá estar e mostrar aos participantes da Vidas e Memórias o que é que eles tinham feito com base nas histórias que tinham ouvido. E isto porque nós, a determinada altura, criamos em conjunto com a Helena Lopes, com a Graça Castanheira e com o Rui Carvalheira, fizemos um medley das histórias. Ou seja, inicialmente tínhamos feito o tal digital storytelling, em que as pessoas contaram as suas histórias. E depois achamos que era muito interessante ter um documentário que também fosse legendado em inglês, e efetivamente porque consideramos que as histórias de Portugal e as histórias de vida efetivamente são muito importantes e muito interessantes para perceber muito do que se passou no antes do 25 de Abril. E daqui resulta uma coisa muito interessante. Resulta que se faz um documentário de cerca de 40 minutos e, aproveitando esse mesmo documentário, a Biblioteca de Marvila resolveu fazer uma Game Jam, não propriamente porque havia este documentário, mas porque temos um projeto no terreno que se chama Bibliogamers, um projeto que se dedica à questão dos videojogos, não só do ponto de vista do lazer, mas também da formação e da informação. E a ideia foi fazer uma Game Jam. Uma Game Jam é um encontro... desculpem. Um encontro de vários gamers que se juntam e que constroem um jogo num determinado período de tempo. Neste caso estávamos a falar numa Game Jam que teve a participação de 27 pessoas, entre os 16 e os 49, e aconteceu em 2 dias e meio, portanto começou numa sexta-feira à tarde e terminou no domingo à noite. E a ideia de Marvila, e que foi muito bem recebida e muito interessante, foi o tema da Game Jam ser uma Game Jam sobre Marvila, passado, presente e futuro. E então a ideia inicial foi fazer uma visita ao território, seguindo-se depois a visualização deste medley, que também está online e também está no YouTube. E há situações maravilhosas. Eu acho que tenho que ir acelerando, já tenho 38 minutos, mas como tivemos aqui uns cortes, presumo que o Bruno vai me dando aqui mais um bocadinho. Este senhor aqui chama-se Orlando. E o senhor Orlando conta uma história deliciosa. Infelizmente agora, não sei porque eu tenho vizinhos a fazerem obras, peço desculpa, se tiverem-me a ouvir mal, por favor digam-me. E o senhor Orlando contou uma história maravilhosa. Ele diz que naquele tempo, e estamos sempre a falar antes do 25 de Abril, os jovens brincavam a várias coisas. E brincavam umas vezes ao peão, outras vezes ao berlinde, outras vezes jogavam à bola e adoravam tomar banho no rio, naquele caso na doca do tabaco. E ele conta que a polícia andava sempre atrás das pessoas. E quando os multava, tinham que pagar uma multa de 90 cêntimos. Ora, o pai dele ganhava 60 cêntimos. Imaginem vocês que eles nunca podiam ser apanhados pela polícia. E essa é a parte gira. Ele começa a contar, mas ao mesmo tempo, não querendo pagar a multa, isto era um desafio super interessante, que era andar a fugir à polícia. Portanto, o que eles faziam era, iam lá para essa doca, no tempo do calor, despiam a roupa toda e mergulhavam no Rio Tejo. E nessa altura a polícia andava a ver se eles faziam isso ou não. E então foi a partir daí que surge este videojogo. E está aqui um erro, não é o primeiro lugar, eles ficaram em segundo lugar, desculpem, mas este jogo é delicioso. E este jogo, e já agora também acrescentar aqui uma coisa, neste objetivo da Game Jam, a ideia é que as pessoas façam um projeto, digamos, artístico, não é? Em que valorizam, em que têm em conta a programação do videojogo, têm em conta a música que vão colocar, os gráficos e a jogabilidade deste mesmo produto. E a parte interessante é, efetivamente, quando temos um jogo que se chama A Corrida do Rapaz Nu.
E então, o jogo, infelizmente não dá para pôr aqui para verem, mas se quiserem ter mais pormenores, propunha que contactassem a Biblioteca de Marvila para saberem um bocadinho mais sobre este jogo. Portanto, neste momento, vocês tinham aqui o Play. Se clicassem no Play, têm aqui os amiguinhos que estão aqui dentro do rio e têm aqui as roupas. Entretanto, chega a polícia. E é nessa altura que aparece um boneco que está aqui neste sítio onde eu estou a pôr a mãozinha, com o cabelo castanho, e que ele anda a tentar chegar à roupa sem ser apanhado pela polícia. E tem imensa graça. Outra história, a seguir, aparece-nos com Marvila in Progress. Este aqui sim foi o primeiro lugar. E neste jogo, isto é um jogo muito parecido com Farmville, mas a ideia é que as pessoas vão tendo a história do território, vão fazendo as suas hortas e vão conquistando os seus terrenos. E, portanto, podem construir depois fábricas e podem construir casas, mas também têm as hortas que fazem a recolha dos vegetais. E também é muito interessante, porque isto é quase um jogo também de infinito, não é? Que se vai ganhando o nível, mas que não termina. E é muito interessante. E, por último, para mostrar-vos aqui outro exemplo, este aqui é um jogo que estava também muitíssimo bem feito. É um jogo, é um videojogo, mas na verdade a sua base é parte de um jogo de tabuleiro, de um board game. E a ideia é que as pessoas vão lançando as cartas, não é? Neste caso aqui, lançam as cartas. Esta carta era sobre o êxodo rural e diz que com a industrialização da zona, muitos agricultores vinham dos campos para as cidades à procura de uma vida melhor. E Marvila está completamente retratada com essa situação. As migrações que vinham do Alentejo, a pessoas das beiras, que efetivamente os campos não davam para ser a sua fonte fonte económica e vinham para trabalhar nas fábricas que existiam, muitas delas em Marvila. Entretanto, temos aqui o jogo de tabuleiro. Nós pensamos fazer um jogo de tabuleiro. Isto é um jogo tipo Jogo da Glória e, como podem ver, tem várias casas e nestas várias casas tem desafios, exatamente como o jogo da memória. E, portanto, quando aparece este quadrado aqui com a calçada portuguesa, a ideia é que as pessoas vão às cartas e nas cartas, as cartas, isto aqui é um conjunto de cartas, um conjunto de cartas da Penha de França, também há um conjunto de cartas de Marvila e quando viram têm perguntas. Deixa-me ver assim se consegue-se, desculpem, se consegue-se ver melhor. E, portanto, tem perguntas e as pessoas podem responder. Como é que podem responder a estas perguntas? Na verdade, a ideia, quer do jogo digital, quer do jogo de tabuleiro, isto aqui é o pacotinho das cartas que vêm de Marvila, portanto, e as cartas de Marvila. A ideia aqui é efetivamente promover um diálogo intergeracional. Fazer com que, e esta é a nossa ideia a seguir, é avançar efetivamente com o trabalho destes participantes, portanto, envolver estes participantes com escolas ou com famílias e poder haver um jogo, um diálogo constante. As pessoas também podem encontrar respostas a estas perguntas nos vídeos, mas a parte interessante é efetivamente que possam ir conhecendo o seu território com um jogo de tabuleiro. Em relação aos corcheus e Alcântara, agora vou ter que acelerar mais um bocadinho, desculpem. Há aqui algumas diferenças. Corcheus também teve por base a mesma situação que eu vos dizia há pouco. A ideia das oficinas comunitárias. As pessoas encontram-se, as pessoas dialogam, mas há aqui uma diferença. Eles quiseram efetivamente avançar com um mapeamento literal do território. E, portanto, aqui vemos várias pessoas à volta de uma mesa com um mapa e a fazerem a georreferenciação do território. É uma mais-valia, mas não é um instrumento melhor ou pior do que as outras bibliotecas. A questão aqui é que as pessoas acharam que era importante perceber, com um território tão vasto,
com tanta história, com tantas dinâmicas, era importante começar numa ponta. E então começaram efetivamente no Campo Grande. E portanto no Jardim do Campo Grande, no Jardim do Campo Grande, onde vão fazendo esse mapeamento. A grande vantagem desse mapeamento é que eles conseguem ir fazendo um story mapping, ou seja, vão atribuindo a cada sítio, a cada local, a cada rua, no fundo valorizando este património material e imaterial, àquela loja que já não existia e que agora está a ser utilizada por outra entidade, por outro proprietário. A ideia é conseguirem efetivamente irem mapeando espaço a espaço. E, portanto, dando origem a uma coisa muito interessante, que é os próprios participantes terem resultados individuais, fazerem um mapeamento das suas memórias, mas de uma forma, aqui referir aquilo que já tinha dito, é este lado do processo colaborativo e participativo, das pessoas estarem a contar a história, mas em coautoria. Todos são responsáveis pela recolha dessas histórias e todos estão a criar essas histórias. Portanto, quase aqui em síntese, diria que Alcântara e Courchelos estão a trabalhar muito na lógica de terem repórteres da memória. E aqui podem ver esta fotografia meramente ilustrativa, em que já fizemos também uma pequena capacitação para os participantes, para eles próprios poderem assumir o papel de repórteres, de eles fotografarem, de filmarem, entrevistarem outras pessoas que foram consideradas relevantes naquele território para recolherem mais memórias. E vamos ver como é que vai ser esse story mapping, mas a ideia é fazermos em mais zonas da cidade e não ser apenas uma georreferenciação pura e dura do ponto de vista da geografia, mas também do ponto de vista do urbanismo, etc. E, portanto, aqui temos que fazer uma georreferenciação do ponto de vista do património. E o desafio foi falar com a universidade e desafiá-los a que algumas das disciplinas pudessem cruzar com o trabalho que a Biblioteca de Alcântara vai fazer. E que é um trabalho muito, muito focado na questão da colaboração, da participação, da democracia, de um espaço que tem lugar para todos, mas que há um trabalho de continuidade. E então aqui o que aconteceu, foi criada uma disciplina na universidade, a nossa proposta, e que é dinamizada pela Helena Lopes, que está a trabalhar connosco, da Media Shots, e a ideia foi ter uma disciplina chamada Vidas e Memórias de Alcântara. E nessa disciplina também se apela ao diálogo e ao conto de histórias vividas, experienciadas, de histórias de pessoas que marcaram o território. Ainda outro dia falávamos de um padre que foi fundamental, um padre que foi exilado na Patagónia porque era contra o regime e porque ajudava muitas pessoas. Portanto, há aqui sempre o apelar à importância de quem fez aquele território. Alcântara também tem toda uma história virada para o movimento operário, teve uma participação, as pessoas tiveram uma participação imensa na Primeira República, no tempo do fascismo, e, portanto, há aqui já toda uma pré-preparação das pessoas para participarem, para construírem e para darem mais volume à história que cada um tem para contar. Com o Covid também tivemos aqui um desafio, que era como é que continuaríamos então o nosso trabalho com a Universidade da Terceira Idade. Então, neste momento, estamos a trabalhar na produção de podcast. A ideia é alojar na plataforma SoundCloud os podcasts e seguirão a mesma metodologia que temos feito com as entrevistas, não é? Portanto, há um tema, há uma entrevista, há uma história, há a inserção de música, mas a ideia é termos mais conteúdos digitais para podermos partilhar, não só na rádio da Universidade da Terceira Idade, mas em vários canais. E quase a terminar, dizer que a Biblioteca de Alcântara, tal como a Biblioteca de Marvila, também já falou nessa questão, de pensar na partilha dessas memórias, não ser apenas um produto que
que está centrado nas pessoas, nos participantes, não ser apenas um produto que fica no conteúdo digital, que é extremamente importante e que vai dar origem aos tais núcleos históricos de cada biblioteca, mas também fazer reuniões mensais, abrir à população. Pessoas que não se identificam em ir à biblioteca semanalmente, mas que têm imensas histórias. Escritores que tenham escrito sobre aquele território nos anos X. Efetivamente também pensarmos, e estamos a falar nessa questão, de teatro comunitário que fala no processo. No caso de Alcântara, estamos com um teatro comunitário e a ideia é falar na história do José Dias Coelho e na questão da luta pela democracia. E são essas histórias que vão sendo contadas, mas são histórias que o guião foi construído não só pelo diretor artístico, pelo encenador, mas também pelas pessoas. Portanto, sempre nesta lógica de processo crescente. E, portanto, muito bem, Bruno, cá estamos, os nossos prémios de boas práticas, aqui agradecer à Deslab, também à presença deste projeto no Congresso da Base e também um reconhecimento, um prémio do World Cities Culture Forum, que foi em 2018. E calei-me. Obrigado, Susana. Desculpa. Nós tínhamos ficado aqui, eu fiquei cheio de curiosidade. Não faz mal, estamos perfeitamente dentro do tempo. Obrigado por esta apresentação. Eu já conheci alguns dos vídeos e alguns detalhes que tu partilhaste aqui, mas é sempre bom ouvir-te falar deste projeto das BLX, que faz essa verdadeira ligação com a comunidade, com as vivências das pessoas, que, como diz o vosso mote, que é muito feliz, não é? De que as bibliotecas são as pessoas, e nós falamos tantas vezes de que as bibliotecas trabalham com e para a comunidade, mas às vezes esquecemos que isso demora tempo, é preciso fazer-se essa ligação, é preciso criar-se essa ligação, e teríamos com certeza ficado aqui muito mais tempo, e tal como falámos ontem, provavelmente em breve voltaremos a conversar para também com outros intervenientes do projeto e com quem acompanha no terreno, no contacto com essa comunidade, estas histórias e faz crescer o projeto. Provavelmente vamos conseguir voltar em breve a falar. Por isso também obrigado por esta partilha e por esta ramificação também que tens vindo a conseguir de alargar este projeto a outras zonas da cidade, envolver as outras bibliotecas para que se transforme também num projeto dentro do possível, com as limitações que todos conhecemos, que sempre temos nas nossas instituições, para que ele seja também um projeto transversal à rede. Posto isto, passamos para a parte das perguntas. Eu acredito que haja uma série de questões e dúvidas e comentários que os colegas gostavam de partilhar aqui connosco, apesar de só poderem fazer com o chat. Mas abrimos então aqui o habitual período de questões. Se alguém quiser colocar uma pergunta à Susana, algum aspecto que tenha ficado menos desenvolvido, é agora o momento certo. Antes estamos na fase em que as pessoas agradecem naturalmente a tua participação e a tua apresentação, pelo projeto desenvolvido e pelos resultados também alcançados. Ok, temos aqui uma pergunta que é naturalmente uma dúvida que para todos os que trabalham em bibliotecas se coloca, tendo em conta esta ligação tão forte do projeto com a comunidade, e tu também afloraste isso aí já, de que forma, não é? Qual é o futuro deste projeto neste contexto de isolamento, de distanciamento físico face ao Covid-19? Tu já falaste um pouco como é que pensam dar continuidade às sessões, conseguiram uma solução para todas as sessões presenciais, Susana? Foi possível encontrar alternativas para colmatar esta presença física e essa necessidade, porque é também uma característica do projeto? Olha, houve aqui situações muito interessantes. A dada altura, a Biblioteca da Penha de França dizia que tinha necessidade de falar com as pessoas e estávamos em pleno início do Covid em Portugal, em que já estávamos isolados em casa, e eles fizeram um trabalho de chamadas semanais para todos os participantes e perguntavam-nos como é que estavam a viver o momento. Naquele momento não estávamos a falar efetivamente da partilha de memórias, mas a partilha de afetos. Porque este projeto, na verdade, eu não foquei muito essa questão dos afetos, mas é muito importante esta relação com as pessoas, das pessoas sentirem que estão acompanhadas. E, efetivamente, neste momento,
com a Biblioteca dos Corcheus. Já estamos a fazer e nós fomos altamente rigorosos com as regras e as orientações do Covid, mas neste momento estamos a preparar encontros no exterior da biblioteca, em elipse, sentados, e as pessoas poderem ir conversando umas com as outras. No entanto, os Corcheus fizeram uma coisa engraçada, que foi boletins digitais. E esses boletins digitais, não deu para estar aqui a falar, mas é muito interessante depois vir a ser partilhado, que era, no fundo, esta continuação deste projeto, pedindo às pessoas para irem partilhando as suas memórias. E houve memórias, como sabes, ou como saberão, a zona dos Corcheus está muito ligada ao punk, ao rock. O João Ribas teve ali imenso tempo e também estava ligado a um momento menos feliz da história, relacionado com problemas de drogas, etc. Não propriamente o João, mas tudo ali, quem vivenciava ali o espaço. E então há muitas histórias relacionadas com a música portuguesa ali. E, portanto, houve um boletim só relacionado com a música portuguesa, outro com objetos pessoais, e aí criamos essa relação. Claro que há aqui um problema, que é quem não domina o lado digital, a parte digital não pode ser tida em conta. E, portanto, esta lógica do podcast permite, efetivamente, gravar com as pessoas e difundir pela rádio. Não é fácil, nós estamos aqui a pensar como é que a coisa pode vir a acontecer. Neste momento o que se passa é que nós não estamos a fazer o trabalho de bibliotecas públicas, bibliotecas que têm marcação prévia ou bibliotecas que definem quantas pessoas é que podem entrar por dia, não é um trabalho de biblioteca pública, não é? Mas a ideia é, aos poucos, irmos recomeçando, e as tecnologias não são de todo só a solução. Portanto, para já, boletim digital, encontros no exterior da Biblioteca dos Corcheus e podcast. Ok, obrigado, Susana. Mais alguma questão para colocarmos aqui à Susana sobre este projeto? Aqui um comentário da Eva Carvalho, a dar-nos conta de que no Porto terá um trabalho semelhante relacionado com as memórias da população sénior da cidade. Ok, as questões da privacidade das pessoas, sim, um aspecto também que eu já tinha visto uma outra apresentação vossa relacionada com esta exposição, não é? Não só da sua vida pessoal, nas sessões presenciais, mas também a questão que falávamos relacionada com os vídeos, mesmo deste webinar, depois estes vídeos que ficam disponíveis na internet. Pode falar um pouco sobre isso, Ana, se as pessoas se sentem à vontade, se... Ok, então é assim, como podem ver, e se forem ao canal do YouTube, não vão ver muitos rostos, vão ver muitas histórias, mas não muitos rostos. Há muitas pessoas que não estão à vontade para estarem em frente de uma câmara. São ótimos contadores, fora da câmara, quando têm uma câmara não contam com essa liberdade. No entanto, nós também temos sido altamente rigorosos, até porque a Câmara de Lisboa tem imposto muitas regras sobre o RGPD, e, portanto, aqui a questão era todas as pessoas que dão contributos com cara ou sem cara, e mesmo com textos escritos, todas as pessoas têm que assinar uma declaração como dão os direitos para aquele projeto. Portanto, se quiserem também, podemos partilhar a declaração que fizemos para depois verem o que é que estamos a fazer. Mas isso é super importante, porque hoje está tudo bem, amanhã já não está, e mesmo determinadas frases que passamos depois para um registro escrito, é muito difícil, porque as pessoas podem nos dizer, mas eu nunca dei direitos para isso. Portanto, todas as pessoas têm que assinar essa declaração. Ok, obrigado, Susana. Mais alguma questão, mais uma pergunta sobre o projeto? Enquanto os colegas estão a escrever, assim, enquanto também pensam em mais questões para te colocar, também ia vendo aqui algumas que preparei. Nós falamos muitas vezes, quando falamos em bibliotecas, falamos sempre em comunidade, falamos sempre em utilizadores, mas existe um enorme desafio e às vezes uma enorme dificuldade por parte das bibliotecas de conseguir aproximar-se da comunidade, de criar essa comunidade, ainda neste período que passamos agora de encerramento das bibliotecas.
ouvimos vários colegas dizer que, apesar de terem transitado ou iniciado essa transição para o digital, depois não tinham capacidade de interação com o público, as pessoas não aderiam, não faziam likes, não comentavam. É verdade que no caso das BLX estamos numa grande cidade, na capital, mas podes falar um pouco sobre como é que trabalharam essa ligação das equipas das bibliotecas, que diariamente estavam nos espaços, que faziam atendimento, mas imagino, um enorme salto qualitativo, desde fazer um entendimento típico e tradicional de biblioteca, até à capacidade de criarmos esta ligação e esta empatia e esta quase confiança com alguém da comunidade, para de repente termos todos à vontade para partilhar as nossas histórias de vida e as nossas memórias, que, como tu disseste, nem sempre são memórias felizes. Bem, essa é uma pergunta extremamente importante, Bruno. Na verdade, esse salto, não é, de nós estarmos no atendimento ao público e termos essa relação com as pessoas, na verdade em todas as bibliotecas, isso acontece no país inteiro e fora do país, há uma relação muito próxima com as pessoas, se as bibliotecas forem até mais pequenas. Mas na verdade isso não chega, porque é preciso ter esse lado, essa sensibilidade para falar com as pessoas. Tu não podes invadir a sua privacidade, mas também tens que saber conduzir uma entrevista. Portanto, no caso da Penha de França, houve um trabalho notável feito por eles e foi um trabalho que o Sérgio Mangas já tinha iniciado. Tínhamos uma colega socióloga, o Sérgio Mangas, bibliotecário, que trabalha em Lisboa, e uma colega socióloga que também tinha muita experiência em histórias de vida. E a parte aqui interessante é a interdisciplinariedade. Não podemos apenas cingir-nos ao nosso lado de bibliotecários, tem que se cruzar com outras áreas. E na verdade tu estás-te a rir, mas eu sou uma fervorosa adepta desse cruzamento. Porque nós, em Marvila também há um antropólogo, o coordenador da biblioteca, e essa é a grandiosidade, porque as histórias de vida devem ser registadas por nós, bibliotecas, e eu acho que podem ser muito bem feitas, mas muitas das vezes faltam-nos os instrumentos. E, portanto, aí foi importantíssimo esse trabalho e essa participação dessa colega socióloga. Por outro lado, depois nós demos, e eu falei aqui, e eu participei nessa capacitação, fizemos uma capacitação ao nível mais técnico/tecnológico. Como é que se faz a gravação de um vídeo? Como é que se prepara o entrevistado para ser filmado? Como é que nós, entrevistadores, nos devemos comportar numa entrevista? E isso foi muito engraçado, porque tivemos vários case studies entre nós, e a ideia é que o entrevistador, o mediador, é um facilitador. E eu acho que a palavra facilitador é muito melhor do que mediador, porque em todas as sessões nós vamos facilitando as conversas e vamos facilitando as temáticas, não deixando buracos de silêncio, digamos assim, nem gerar conflitos entre os participantes. Mas quem é o protagonista são mesmo aquelas pessoas. E, portanto, tu tens é que ir sabendo dialogar e construindo a narrativa, porque muitas das vezes também é muito difícil construir a narrativa, porque as pessoas têm muita coisa para contar, não têm um pensamento linear e, portanto, tem que haver essa preparação. Depois, ao outro lado da produção do vídeo, também é super interessante. Nós aí contamos com verbas do orçamento participativo do município e podemos ter formação nessa área, e foi super interessante porque aprendemos a fazer edição de vídeo, a colocarmos fotografias, a colocar legendas e portanto aí tem que haver alguma formação base para a coisa ficar bem feita, claro. Susana? Deixei de te ouvir durante um minuto. Eu deixei de falar. Ok. É que não acabaste a palavra e não tinha percebido. Não! Ok, uma pergunta.
Uma pergunta aqui da Margarida. Se foi fácil conseguir a formação prévia ao projeto que as bibliotecas tiveram? Vocês tiveram... Foi difícil encontrar este parceiro, que eu julgo que tenha sido a Media Shots, que eu conheço de outro sítio. Foi fácil teres encontrado alguém que pudesse capacitar as equipas das BLX para poderem... levar a cabo o projeto, ou seja, muitas vezes nós sabemos quais são as necessidades formativas que temos, mas é difícil, então no contexto digital, conseguir encontrar alguém que dê formação em determinadas áreas. Vocês rapidamente conseguiram fazer esse mapeamento e encontrar esse parceiro para a formação? Não, não, e há aqui uma coisa muito importante. Obrigada, Margarida. Olá, Margarida. Obrigada pela pergunta. Na verdade é assim, e por isso vamos vendo esta evolução que o projeto está a ter. Na verdade, inicialmente, o trabalho que foi feito por essa colega socióloga foi muito importante e ela teve aqui um papel extremamente relevante na partilha dos instrumentos e na definição das metodologias. Isso foi super importante. Depois, a dada altura, quando nós sabemos o que é que queremos, e a Biblioteca da Penha de França foi pioneira, mas o trabalho ali foi logo feito com essa socióloga. Quando passamos para a Biblioteca de Marvila, também tínhamos pessoas, uma das pessoas é do território, a pessoa que trabalhou também no projeto, e isso é meio caminho andado, e outra pessoa é uma pessoa no âmbito da filosofia, mas que tem trabalhado muito no âmbito da comunicação. Também é meio caminho andado. Portanto, de repente tinhas alguém que dava formação no âmbito da sociologia e tinhas duas pessoas que tinham características muito particulares que eram fortes para o projeto. E então, fomos experimentando e a dada altura o que se passava era que nós estávamos a fazer as entrevistas de uma forma... Um trabalho desenvolvido em casa. Não estavam mal os vídeos, era feito com um telemóvel e isto é possível ser feito com telemóvel, com um programa, uma app que se descarrega e construir o próprio vídeo. Claro que depois, quando a coisa começa a complexificar, a colocar a legenda, a colocar a música, a fazer a transição das passagens, porque nem tudo o que está a ser... O que é filmado interessa ser passado, não é? E isso é que é também o sucesso dos vídeos. E a dada altura, nós conhecemos a Media Shots não pela forma que estás a pensar, na verdade, mas de uma outra forma que era para trabalharmos o storytelling. E o storytelling é das coisas que mais temos apostado, cruzando com o nosso slogan das pessoas fazem a biblioteca. E percebemos que era super importante trabalhar as histórias das pessoas, mas sendo elas a contar essa história. E então essa capacitação foi feita à medida das nossas necessidades. Eles não tinham este produto, não tinham este pack feito. Nós dissemos é que precisávamos destas áreas para cobrir o nosso conhecimento. E depois, também nós próprios formos alvos das próprias histórias de vida. E essa parte é muito interessante. Quando alguém quer começar a fazer entrevistas e a documentar histórias de vida, é muito importante que seja protagonista também dessas histórias. Porque quando alguém te pergunta, então, mas conta-me lá como é que foi a tua infância, o que é que correu-te melhor, o que é que foi mais interessante, o que é que tu odiaste, o que é que te aconteceu? E tu aí és exposto a uma situação de primeira pessoa, que é, queres contar a história daquela forma que te estão a fazer a pergunta. Por isso é que este projeto é de facto um projeto muito delicado e que obriga a uma grande sensibilidade desse ponto de vista. E obviamente estamos a aprender imenso agora com estes colegas da georreferenciação. É uma divisão da Câmara que está a trabalhar connosco e que pareceu-nos que era extremamente importante começar a avançar pelo story mapping, efetivamente para mostrar que o poder que o património imaterial tem e pode ter para a cidade. Ok, ótimo, Susana. Vamos fazer aqui uma última ronda pelo chat. Alguém que queira colocar uma questão ou um comentário à Susana, porque eu ficava agora aqui com a Susana a falar, para colocar um rol de perguntas que estão aqui escritas, para podermos perceber de que forma é que efetivamente uma biblioteca pode fazer este trabalho. Enquanto os colegas vão certamente pensando, e antes de terminarmos, havia duas perguntas que nós não podíamos sair daqui hoje sem te fazer, Susana.
Uma mais tradicional, que eu até estou a estranhar que ninguém tenha colocado aqui, era que falasses um pouco, e pedia-te para ser sucinta, porque estamos já a chegar ao mesmo no limite do nosso tempo, relacionada com a dimensão da equipa. Tu já falaste nas características da equipa, que é uma equipa interdisciplinar, mas a dimensão da equipa que tens afeta ao projeto e dos custos envolvidos. Relacionado com isso, uma pergunta que nós também temos trabalhado bastante aqui nestes webinars, mas também na outra área de intervenção que temos tido com as redes intermunicipais de bibliotecas, que tem a ver com a importância de alargarmos e diversificarmos aquilo que é o trabalho e as competências das bibliotecas e dos bibliotecários. E aí uma pergunta um pouco provavelmente difícil, não sei, tu as visarás, se foi fácil, ou se está a ser fácil, uma vez que o projeto está em crescimento, envolver as equipas das BLX para este trabalho, já que muitas vezes nós temos aqui alguns conflitos de interesse entre aquilo que é considerado trabalho de biblioteca e aquilo que são modernices e coisas novas e coisas diferentes. Isto não é trabalho de biblioteca, isto é trabalho para alguém fazer. Podias falar um bocadinho, portanto, custos, equipa afeta e depois o perfil das pessoas e a forma como elas aderem ou não a este trabalho de biblioteca? Ok, então, em relação à equipa, como puderam ouvir, na Biblioteca da Penha de França temos duas pessoas, a própria coordenadora e outra pessoa que é bibliotecária, portanto, ambos bibliotecários. Na Biblioteca de Marfil, e isto para dizer o quê? Que conjugam todas as outras coisas que têm que fazer. Na Biblioteca de Marfil temos duas pessoas, uma das pessoas que trabalha na área de comunicação, de filosofia e, portanto, tem trabalhado e teve uma formação intensiva com a outra colega de sociologia, e a outra pessoa que, na verdade, tem uma experiência imensa de território. Diria mesmo que nas equipas deveria de estar alguém que pertence àquela freguesia, ou que pertence àquele bairro, ou que tem ligações muito estreitas também com líderes da comunidade. Na Biblioteca dos Corcheos há duas pessoas, o coordenador e outra pessoa, sendo que o coordenador está e sai, portanto tem várias funções. Temos neste momento uma pessoa inteiramente dedicada ao projeto, e no caso de Alcântara, uma vez que a biblioteca ainda não tem a equipa toda, tem a Helena Lopes a trabalhar no projeto, mas também acompanhado pela coordenadora e por outra pessoa que é da área de História, que faz toda a investigação sobre o projeto. Em relação ao investimento é assim, quando nós começamos em 2015 até 2018, não havia qualquer dinheiro para este projeto, nada. E não havia, e a ideia foi, efetivamente, nós conseguirmos trabalhar todo o projeto com os recursos que nós tínhamos e com o conhecimento que nós tínhamos. Obviamente que todos nós, nas bibliotecas, temos vindo a fazer isso. Não é? Recorremos muitas vezes aos tutoriais de YouTube, vemos outros projetos e vamos aprendendo como fazer. O tempo que demora a lá chegar é muito maior, não é? Portanto, se nós tivéssemos tido logo investimento, não tínhamos demorado tantos anos a chegar a um produto. A partir de 2018, nós tivemos um orçamento participativo. E o orçamento participativo é uma coisa que se alarga ao país inteiro e que eu acho que todas as câmaras têm, se não tiverem todas, acho que há muitas câmaras que têm orçamento participativo. E tem duas vantagens. Primeira vantagem, temos o público, ou os municípios, a escolherem o nosso projeto e a votarem no nosso projeto para ter verba. Segunda vantagem, recebemos a verba. Portanto, muitas das vezes, os grupos de amigos das bibliotecas podem fazer uma coisa horrível que eu vou dizer, mas podem fazer lobby pelas bibliotecas, porque as verbas que são investidas, efetivamente, vêm das necessidades das pessoas. E isso aí é um trabalho de comunicação e de marketing junto da população. Não tem custo essa parte. Pois só temos esse investimento. Por último, em relação ao orçamento, em relação ao orçamento, portanto, tivemos 18 mil euros do orçamento participativo, que efetivamente, e tenho que ver aqui a minha cábula, deu para o equipamento audiovisual, porque compramos câmaras, tripés, etc. Isso é importante, ter um equipamento como deve ser, para fazermos a formação das nossas equipes,
para fazer as filmagens e a edição dos vídeos para o medley, para divulgação, para comprar um computador, para ter software adequado para fazer edição de vídeos e para conceber o jogo de tabuleiro das vidas e memórias. Portanto, foram 18 mil euros, é verdade que é um investimento grande, mas não saiu do orçamento das bibliotecas. Teve a ver, efetivamente, com esta necessidade das pessoas para desenvolvermos o projeto. Em relação à última pergunta, envolvimento das equipas das BLX. Como tudo, há coisas que têm muita resistência, é verdade, mas isto culpa de todo um processo de nós que tivemos aulas em pós-graduações, em mestrados, em licenciaturas, que muitas das vezes não havia esta abrangência e este diálogo sobre o trabalho que as bibliotecas podem fazer. Obviamente que o projeto é extremamente acarinhado pelas equipas das bibliotecas, mas tem a ver com uma questão, é que muitas das vezes não nos sentimos preparados para, e portanto, avançar com um projeto em que as pessoas não são capacitadas, eu não aconselharia. E avançar com um projeto que não se vê à partida a necessidade, eu também não aconselharia. Portanto, acho que a base da escolha dos projetos no terreno tem que partir de uma auscultação da comunidade. E é nesta lógica dos processos participativos que nós em Lisboa temos trabalhado muito, utilizando metodologias de Design Thinking, Visual Thinking, Word Café, etc., em que se põe à mesa várias pessoas que têm várias perguntas e a partir daí desenvolve-se um trabalho. Acho que cada vez mais devemos lutar pela vitória dos projetos, mas que os projetos sejam identificados pelas pessoas. Eu gostava de falar das memórias do território. Está-se a perder isto no meu território. Como é que a gente pode avançar? Do que sermos nós a lançar esse processo. Até porque tem outra vantagem, é as pessoas serem coautores dos projetos connosco. E isso, em termos, digamos, políticos, tem um efeito imenso porque não somos nós internamente que estamos a pedir aos nossos dirigentes, aos nossos vereadores, para haver um investimento naquele projeto. É uma necessidade que vem de fora para dentro. Já acabei de falar, Bruno. Susana, eu acho que te deixei de te ouvir novamente. Mas as pessoas estão a transcrever. Eu acho que deixei de te ouvir. Entretanto, nós estamos também mesmo no final do nosso tempo. Eu já tenho aqui um lembrete, dizer que em breve vão fazer um refresh da página. Obrigado aos colegas que estiveram presentes connosco esta manhã. Nós já colocámos aí em baixo o link para o questionário de avaliação, que por favor pedíamos que não se esquecessem de responder. Durante a tarde nós enviaremos a apresentação que a Susana partilhou aqui connosco hoje e também mais uma vez o link para o questionário de avaliação. Aproveitar também para divulgar ao longo do mês de junho também, e a DG Lab reforçou nestes períodos de confinamento a sua oferta a nível do webinar. Portanto, temos mais 2 webinars ainda previstos para este mês, no dia 19 e no dia 25 de junho. Se tiverem interesse, consultem por favor a nossa página e façam a sua inscrição. Susana, uma vez mais, muito obrigado por esta partilha, pela tua disponibilidade também esta manhã, numa semana em que as BLX também estão a abrir ao público, não é? Que eu acredito que não seja também um período fácil neste ajuste. Uma vez mais, parabéns pelo projeto também. Ficaremos atentos, queremos acompanhar os desenvolvimentos naturalmente das BLX e encontramos-nos certamente em breve. Obrigado. Ok, combinado. Então, obrigada a todos e beijinhos. Obrigada.